Olá! Você já pensou na relação entre a filosofia e a psicanálise com o cinema? E você já ouviu falar sobre a doença de Parkinson? Pois é, tudo isso e muito mais você assiste agora no nosso programa. Está no ar o Conexão Unifeso. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje recebemos a professora Eveline Miranda, que é professora do curso livre de filosofia do Centro Cultural FESO ProArte. Seja muito bem-vinda, professora Eveline. Professora, e o cinema é uma experiência que de alguma forma tem uma relação com o sonho, né? Porque o cinema provoca na gente essa coisa do lúdico e a psicanálise nasceu com a análise dos sonhos, né? Como que é possível articular o cinema e a psicanálise com a filosofia? Nossa, isso aí é uma viagem, né? Isso aí é um mergulho e tanto. Eu acho que a questão do cinema, o cinema ele sempre traz elementos oníricos, né? Você falou aí da interpretação dos sonhos, né? A psicanálise ela nasce na clínica, né? Na clínica psicanalítica, na experiência com a escuta. E o Freud ele se deu conta que a partir do relato sobre os sonhos a gente tem acesso ao inconsciente, né? E o paralelo que a gente pode fazer do cinema com a arte fílmica, né, com a arte cinematográfica em relação a isso, é porque o cinema, assim, a imagem, o olhar para o filme, o olhar para o cinema, assim como qualquer manifestação artística, é muito singular. Então eu acho que quando a gente tem acesso a uma obra de arte, quando a gente tem acesso ao cinema, a gente tem uma experiência muito ímpar, muito singular, muito particular. É uma forma da gente acessar o nosso próprio inconsciente, né? A interpretação que a gente faz de uma obra, ela é nossa, né? Ela é a maneira como você apreende aquilo que você está vendo. Tem uma ideia que é transmitida, agora como você se apropria dessa ideia é particular. Eu acho que a grande mágica do cinema, né, ela reside exatamente aí. Eu acho que empobrece demais, eu acho que é uma viagem muito pobre quando você tenta dar um sentido, fechar um sentido, dar um sentido único, né, a uma experiência cinematográfica. Então, quando a gente tem uma ideia, uma proposta de, por exemplo, passar um filme, poder trocar uma ideia, poder falar sobre um filme, é justamente para uma troca de ideias e não para uma verdade absoluta, né? Não pegar aquela obra e fazer uma interpretação e se fechar numa verdade sobre aquilo, né? Na verdade, é essa troca de experiência, como cada um vivencia aquela obra, que é o grande barato, que é a grande mágica. Você acaba né? se vendo também um pouco Sim, no filme, né? Claro, cada cena, cada música, cada imagem é uma experiência muito particular, né? E você poder trocar isso com outro, essa troca de experiência, às vezes eu posso ter a oportunidade de ver um filme junto a você e você, de repente, você falar de alguma coisa que eu não tinha pensado sobre isso, porque eu assisti o filme com a minha carga, com a minha experiência. E quando você traz um elemento seu, a gente soma essas experiências e sai uma síntese muito bacana disso aí, né? Então eu acho que o cinema ele tem esse poder, não só o cinema, o teatro, a literatura, mas o cinema ele tem essa mágica que ele funde, né? Ele funde a literatura com a música, com a imagem, né? O cinema a gente pode pensar como uma manifestação artística que traz várias manifestações artísticas, né? É um encontro de manifestações, assim. Então eu acho que
tem essa relação direta com o inconsciente, a gente não tem como não pensar nisso, né? Quando a gente pensa no cinema, a arte, quando a gente pensa no nosso cinema, que é muito rico, o cinema brasileiro, o cinema europeu, né? O cinema aí pelo mundo afora, o cinema americano, enfim, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E acaba tendo também algumas questões que, de certa forma, se aproximam da filosofia. Sim, quando a gente pensa na filosofia como essa prática, né, das ideias, né, de você tentar trazer as ideias, de você... Tem uma diferença da filosofia e da psicanálise, né? A psicanálise não é uma visão de mundo, né? Mas a filosofia, nessa busca incessante pela verdade, né? Na filosofia como um amor ao saber, né? Eu acho que a gente pode fazer essa relação com o cinema sim, no que diz respeito a essa busca e no que diz respeito ao exercício das ideias. Né? Porque uma coisa é você pensar a filosofia do ponto de vista teórico, do ponto de vista sistemático. Outra coisa é você pensar a filosofia na prática, você pensar a filosofia como um exercício do pensamento, né? Ao mesmo tempo que a filosofia se propõe a uma busca pela verdade, a um amor ao saber, ao mesmo tempo essa busca pela verdade ela não se fecha em si mesma. Ela te coloca em movimento, é um exercício, né? Um exercício de pensamento, é um exercício de reflexão, é um exercício de questionamento. Então eu acho que nesse sentido a gente se serve do cinema para filosofar, né? Para praticar as ideias, para exercitar as ideias. Eu acho que nesse sentido tem tudo a ver sim. A gente pode até fazer links com sistemas filosóficos e tal, mas, enfim, mas eu acho que essa prática do pensamento, esse exercício das ideias, aí sim, eu acho que é uma fonte inesgotável, é uma fonte riquíssima nesse sentido, né? Até de você também se questionar e questionar, se colocar diante da vida, né? Isso, e uma coisa que é muito interessante, né, é que a gente pode pensar o cinema numa direção de não engessar, de derrubar convicções, né? Quantas vezes a gente, depois de uma exibição, depois de você assistir, né, um determinado filme, você fica meio desestabilizado, né? A gente desestabiliza legal, né? Os melhores filmes, eles provocam exatamente essa sensação, essa né? sensação, você fica inquieto, às vezes até angustiado, né? Porque de repente verdades, convicções que estavam muito bem organizadas dentro de você, de repente você se vê completamente estabilizado. Opa, peraí. Então quer dizer que as coisas não são bem assim, né? E a gente às vezes nem sabe explicar por quê, né? Às vezes a gente assiste um filme, discute sobre uma determinada questão e aquilo te provoca um desconforto muito grande, um incômodo muito grande e você nem sabe de onde isso vem, né? Então isso é uma prática muito interessante. E muitas das vezes desconfortável, né? A gente pode até parar para pensar por que algumas pessoas, enfim, às vezes têm essa dificuldade de lidar com a própria angústia. Não é um exercício fácil, não é uma tarefa nada fácil, né? Mas eu acho que é um grande barato quando a gente pode derrubar convicções. Né? A convicção ela não é nada legal para o percurso humano, né? Não é nada legal para o percurso das ideias, não é nada legal para o pensamento. O pensamento engessado ele não tem fluidez, ele não te abre para o novo, ele não te abre para a curiosidade, para buscar coisas novas. Você fica ali engessado, preso a uma ideia que normalmente não te leva para lugar nenhum, né? E eu acho que o cinema ele te provoca. Né, e eu acho que essa relação com a filosofia acaba sendo inevitável, né? Ao mesmo tempo que a filosofia te lança para essa busca de uma verdade, mas é uma busca incansável também, né? É uma busca inesgotável. Aonde é que está essa verdade?
E às vezes também não tem nenhuma resposta, né? Normalmente não, né? A pergunta acaba sendo o fator mais importante. Sim, é a mola, né? É essa pergunta que não cessa, essa pergunta que não cansa, né? Como diz o Alceu Valença, é o moto contínuo que a vida inventou, né? É esse desejo. Eu acho que a grande questão em relação à verdade é o desejo de saber. A verdade em si, se a gente parar para pensar, ela acaba ficando num plano secundário. Mas é o desejo de saber que te move, é esse movimento, é essa mola, né, que faz você buscar, né? Essa é a grande questão. Né? Mas no momento que você se fecha numa verdade, a coisa cessa, a coisa para, as respostas estão prontas. E aí, o que se faz com isso, de verdade? E, professora, o cinema, né, enquanto uma ferramenta de comunicação, a própria exibição, toda a imagem, né, inclusive o nosso programa, você que está aí em casa nos assistindo, né, toda a imagem que é gravada, ela tem uma composição em média de 24 quadros por segundo. Então, para a gente poder prestar atenção naquilo que está sendo exibido, né, naquela telinha da televisão ou mesmo na telona dos cinemas, a gente precisa estar ali e acaba não pensando, não analisando enquanto assiste, né? Você assiste e depois é que você analisa. Como que você vê essa aplicação desse recurso pedagógico, a exibição dos filmes, no curso livre de filosofia que você é professora no Centro Cultural FES ProArte? Como que os alunos, eles interagem, eles fazem essa relação nesse momento de assistir e depois ter essa interface? Olha, o que eu acho interessante nisso aí, Michele, que você está falando, isso aí eu não vou conseguir te dar uma resposta muito precisa. Mas, na verdade, o que me parece que é muito interessante quando a gente recorre a essa ferramenta é que você abre um campo de possibilidades. Você tem um primeiro momento, você tem uma experiência do momento, mas eu acho que talvez o mais interessante é o depois. Né? Porque aquilo que a gente vê agora, que a gente diz agora, num outro momento é uma outra coisa. A gente vai ressignificando, reinterpretando, repensando sobre aquilo. É muito interessante, a gente pode pensar, quando a gente assiste um filme, um curta, um longa, e às vezes a gente é tão apaixonado, tão encantado por um determinado filme que a gente assiste várias vezes, e é muito interessante que cada vez que a gente assiste com um novo olhar. Parece que você nunca viu aquele Parece que filme. Você nunca viu, você fala, nossa, mas como que eu nunca pensei nisso antes? Como que eu nunca me dei conta disso? Eu já vi esse filme trocentas vezes e eu tô vendo agora de novo e eu tô tendo uma outra perspectiva. Não é verdade? É verdade. E quando a gente se utiliza de vídeo, às vezes a gente até, não só de curta-metragem, de longa-metragem, mas às vezes a gente pega uma aula, né, da internet, a gente pega um professor, alguém que tem alguma coisa muito interessante para dizer, mas não é para se apropriar daquilo como uma verdade absoluta. Na verdade, a gente recorre a essas ferramentas para que elas provoquem, né, para que elas possam suscitar, né, o desejo de investigar, o desejo de questionar. Né? Então, na verdade, não é para ter uma coisa fechada, uma coisa pronta, é para que aquilo seja mais um elemento investigativo, mais um elemento de questionamento. Então, eu acho que quando a gente pode recorrer a esse tipo de material em suas diferentes faces, diferentes facetas, é para provocar, né? É para a gente poder repensar o tempo todo. A ideia é essa. Né? Eu acho que isso, como esse material pedagógico, e eu até tenho um certo cuidado com essa palavra, né?
que ali a gente não tem uma proposta, né, de educar, de formatar, né? A nossa proposta é outra, às vezes até pelo contrário, de poder subverter algo que teve ali enraizado durante tanto tempo e a gente poder rever e repensar isso. Acaba sendo um disparador, então, de Exatamente. novas ideias. Isso, disparador, eu achei ótimo. E essa palavra aí que você tá se valendo dela. Eu acho que é exatamente isso, um disparador de ideias. Eu acho que a imagem tem esse poder, né? E você tem essa questão que você trouxe de início, da imagem, daquilo que você ouve, daquilo que você vê. É um universo muito amplo. Como é que a gente vai poder fechar uma ideia naquilo ali? Como é que a gente pode fechar? Como é que a gente pode encaixotar aquilo ali? Me fez lembrar de uma coisinha, né? Eu sou muito apaixonada pelo Manuel de Barros, né? E ele diz que poesia é voar fora da asa, né? Tudo é voar fora da asa, tudo pode ser voar fora da asa, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido, de ser esse disparador mesmo, esse disparador de ideias, esse disparador de sensações, esse disparador de pensamentos. Eu acho que a proposta fundamental é essa. E além do curso livre de filosofia do Centro Cultural FESO ProArte, você também atua em outros projetos, né? O Café Filosófico, o Cine Café, o Cine Cafezinho. Conta um pouco pra gente, né? Para quem está em casa, para quem está também vendo pela internet, né? Como que funcionam esses projetos? Então, vou começar então falando do Cine Café e do Cine Cafezinho, já que a gente está falando de cinema, né? Então, o Cine Café é um programa que a gente tem lá no Centro Cultural, que acontece mensalmente, né, ou a cada 2 meses, que às vezes a gente intercala com Café Filosófico, que é um programa de longa-metragem seguido de debate. Esse ano a gente está trabalhando o Chaplin, né? A gente já passou a biografia do Chaplin, agora a gente já passou o Luzes da Cidade, agora a gente vai passar o Tempos Modernos e o Grande Ditador. E tem sido uma experiência muito interessante, né? E o que eu achei bacana da gente trabalhar com o Chaplin é justamente para a gente falar da atemporalidade do cinema, né? Eu acho que você poder trabalhar um filme de 1930, ou como a gente trabalhou lá no Cine Cafezinho, que esse ano, o iniciozinho do Cine Cafezinho, a gente passou uns curtas do Chaplin, a gente pode quase dizer que o Chaplin é meio que pai dos curtas, teve filmes antes dele, mas com ele a coisa ganhou uma dimensão muito importante. Mas você pega, eu passei esse ano um filminho de 1914, né? E a gente poder trazer aquilo para a nossa vida, poder falar do nosso dia a dia poder falar das nossas experiências a partir de um filme de 1914, a gente traz em pauta a atemporalidade do cinema, a atemporalidade da arte, né? O quanto isso é precioso, o quanto isso é rico, né? O quanto é um instrumento, o quanto é um material que a gente tem nas mãos, de uma riqueza, de uma profundidade. Então, assim, essa proposta que a gente pôde abraçar esse ano, de trabalhar o Chaplin no Cine Café, e eu sou uma amante, uma apaixonada pelo Chaplin. Fantástico, como né? não ser apaixonado por ele? É um clássico, né? E a gente ter podido abraçar essa ideia, eu já trabalho com cinema há muitos anos, e nunca tinha feito um programa, nunca tinha podido aplicar efetivamente essa ideia de trabalhar com o Chaplin. Então, assim, eu estou em êxtase, porque estou podendo trabalhar. E as pessoas ficam absolutamente encantadas. É isso que eu ia te perguntar, né? Como que tem sido a reação dos participantes? Está sendo um barato, porque a gente tem um público heterogêneo em todos os aspectos, né? A gente recebe jovens, pessoas mais velhas, e é muito bacana você ver uma pessoa jovem, muito jovem, se emocionando assistindo Luzes da Cidade, né? Que aí a gente se dá conta dessa atemporalidade mesmo, que tem alguma coisa. A gente costuma dizer, né, que tem homens que estão além do seu tempo, né? O artista sempre está além do seu tempo, de alguma maneira, ele se imortaliza, né, a partir da sua
da sua obra. Então a experiência, a relação das pessoas com isso tem sido incrível. Eu fico profundamente emocionada, né, de ver uma pessoa de 18, 20 anos, né, assistindo um filme dele e sendo tocada, né, mergulhando no encantamento. Uma pessoa vendo um filme de 1914, de 1915, sendo tocada por isso, né? Então eu estou muito feliz com essa possibilidade, né, de estar trabalhando com o Chaplin esse ano. Ano que vem a gente está com uma ideia de trazer o Nelson Rodrigues, aí a gente vai para um outro universo, né? Mas enfim, ano que vem a gente fala ano que vem, né? Isso é novidade, é surpresa, isso aí vamos ver, né? O que vai rolar. Mas esse ano a gente está aí até o final do ano com o Chaplin. E o Cine Cafezinho é um programa que a gente também está desde o iniciozinho do ano passado e que a gente faz na sede, lá na sala de vídeo da sede, toda quinta-feira, aí é semanal, é um programa que acontece toda semana, 1h da tarde. A gente passa um curtinha-metragem seguido de debate também. E está sendo uma experiência incrível, porque as pessoas estão tendo acesso a um universo que é muito pouco conhecido do grande público, que é o universo do curta-metragem. E as pessoas estão muito impressionadas, especialmente com o que a gente produz aqui no Brasil. O Brasil produz incrivelmente curta-metragem, tem uma produção intensa. A minha intenção inicial não era trabalhar só com filme brasileiro, mas é tão rico que, assim, 90% dos filmes que já foram exibidos foram filmes brasileiros, né? Então, assim, é um programa semanal, a gente quase que já formou um cineclube, né? Tem aquele público fiel, aí tem o público flutuante também, mas tem aquela turminha que está sempre ali. E é muito rápido, né? É rapidinho, é 1 horinha, é de 1 às 2. Às vezes a gente extrapola um pouquinho, que se anima na prosa, se anima na conversa e vai um pouquinho além. E entrada franca, né? Entrada franca. Todos os programas que estão acontecendo. E temos o Café Filosófico, que aí a gente não trabalha com cinema, a gente trabalha com alguns temas, é um programa itinerante que a gente faz no Centro Cultural, a gente faz no Campus Sede, na Fazenda, né? Enfim, e a gente... Ano passado a gente trabalhou com uma temática, né, que foi a ética e a política na perspectiva da filosofia do direito e da psicanálise, e esse ano a gente está trabalhando o amor. Olha que barato, né? A gente está trabalhando o amor, o amor e a arte, o amor e a filosofia, o amor e o trabalho. Exatamente, a gente já trabalhou o amor e a saúde, né? E o amor e a justiça. E aí vem pela frente aí o amor e a arte. O amor e a arte, o amor e o trabalho. E temos uma novidade esse ano no Café Filosófico, que em dezembro, no encerramento, né, da nossa programação do Centro Cultural FESO Pro Arte, os alunos do curso de filosofia vão apresentar um café filosófico. Eu serei uma mera participação especial nessa história ali. Eles eu só vou mediar. Comandar a cena. Eles é que vão comandar a cena. É o amor e cada um vai falar do amor na sua perspectiva. Olha, para vocês terem ideia, tem um amor numa perspectiva conceitual, tem sobre o amor, vão falar sobre o amor paterno, o amor e a física quântica. Olha que atrevimento. Olha que legal. A gente vai ter o amor e o corpo, o amor e a arte dentro desse café filosófico que vai acontecer no final do ano, com a turma de filosofia, que esse grupo é um barato. Eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com essa turma. Eles são impressionantes, né? Assim, é uma turma muito heterogênea, são pessoas com uma bagagem de vida, com uma bagagem cultural muito bacana. É um grupo que já está assim muito familiar. E, aliás, quem quiser participar da nossa... Pois é, você que está em casa nos assistindo e também pela internet, que quiser informações sobre os cursos do Centro Cultural FESO Pro Arte, sobre o curso livre de filosofia, é apenas ir ao Centro Cultural. Isso. De segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia, das 2 às 6.
e entrar em contato, pode fazer uma aula gratuitamente, Claro, experimental. vá lá, venha conhecer. Eu costumo dizer que o nosso grupo é o grupo do caos, né? Porque a gente tem o nosso roteiro, mas na verdade a gente não tem uma preocupação com uma questão da filosofia sistemática. A gente discute uma série de assuntos e está sempre fazendo essa ligação entre a psicanálise, a filosofia e a arte, a vida contemporânea, a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, assim, é bem interessante quem quiser vir e conhecer o nosso curso, e conversar com a gente, experimentar, é só chegar. É só chegar. Professora, eu quero lhe agradecer muito pela participação no nosso programa. A gente está chegando ao fim desse nosso primeiro bloco. Muito obrigada. E para você que está aí nos assistindo, nós voltamos daqui a pouquinho. Vamos conversar com a professora do curso de fisioterapia, Vilma Costa, que vai contar para a gente a respeito do mal de Parkinson. Não saia daí, é um minutinho só.